boa noite! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula ao vivo, na qual a gente vai falar sobre as 10 questões mais cobradas na prova da CPA 20. E eu tenho certeza que você vai conseguir trazer a sua aprovação depois de ter visto essa aula. Por quê? Porque essas questões foram selecionadas entre as questões mais presentes dentro da prova da Ambima. E como que a gente descobre isso, tá? Aqui nós temos uma equipe que fica avaliando provas e analisando questões e a gente encontra um senso comum entre os temas mais cobrados em prova e as questões mais cobradas em prova. Então aqui a gente consegue te mostrar o caminho das pedras para sua aprovação. E é isso que eu trouxe aqui para você, uma aula super top, uma aula super resumida, que vai te ajudar a você conquistar o seu objetivo maior, que é trazer a sua tão sonhada aprovação na CPA 20 e, consequentemente, sua vaga no banco, a sua promoção, entre outros objetivos que está fazendo com que você venha aqui estudar com o pai, tá? Então, super boa noite para todo mundo aí no chat, boa, vamos que vamos. E primeiramente agradecer você pelo seu tempo, porque eu sei, não é fácil estar aqui, né? Hoje foi um dia corrido, meta para bater, correria, filho, mãe, marido, esposa, esposo, todo, né? Aquela vida como ela é, que a gente tem que equilibrar vários pratos, e você tá aqui assistindo essa aula comigo com o principal objetivo de trazer a sua aprovação e, consequentemente, melhorar a sua vida. Fechou? Vamos com tudo, vamos começar a nossa aula, vamos começar a falar sobre as 10 questões que são mais cobradas na prova da CPA 20 e o passo mais importante, que para você ser aprovado de primeira depende de estratégia. Tudo que eu falo no meu curso, a maneira com que eu explico as aulas, é tudo utilizando uma técnica que eu fiz para ser aprovado em 13 provas e certificações. É isso mesmo, 13 provas de certificações e vivendo de boa, bebendo a cervejinha, curtindo, normalmente, como uma vida comum. E como eu, né, que fui um aluno médio, né, quando estudava no ensino médio, minhas notas não eram maiores que 7, eu vivia ali na média, pude ter 13 aprovações, você também pode, e é tudo questão de estratégia. Se você quer ser aprovado na CPA 20 de primeira, manda aqui no chat um eu quero, porque eu quero realmente ver se você tá afim de trazer a sua aprovação na CPA 20. Então comenta aqui e vamos começar a falar sobre as 10 questões, e lembrando, tá? Aqui é um bate-papo meu e teu, tá? Eu vou ler a questão, a gente vai interpretar, a gente vai ver a alternativa correta, vai ver a alternativa incorreta, mas aqui o mais importante é que você participe. Então, para saber como que você está dentro dessa questão, responde aí no chat qual alternativa você coloca, qual é a questão que você está colocando, pra gente saber se tá tudo nivelado e a gente seguir para a próxima questão, fechou? Acredito que o áudio esteja ok, a minha equipe já falou que o áudio tá ok, então vamos com tudo para começar aqui o nosso pré-prova, fechou? Então a primeira pergunta, ela fala o seguinte: dentre as afirmativas abaixo são considerados investidor profissional. Eu tenho 4 afirmativas e aí eu tenho que dizer qual que é a correta. Aquela velha e famosa A1, A2, A3. Isso daí cai bastante na prova e as pessoas ficam bastante confusas, porque basta tocar um conceito que aí você acaba, infelizmente, errando a questão, tá? Então aqui são 4, né, afirmativas, a gente tem que encontrar qual que é a alternativa correta. Então vamos lá que eu vou ler aqui as afirmativas. Então, toda pessoa física ou jurídica que tenha mais de 10 milhões. 2. Administradores de carteiras e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM em relação aos seus recursos próprios. 3. Entidade fechada de previdência complementar. E 4. Fundo de investimento. Qual desses aqui
você acredita que seja um investidor profissional? E se caísse esse tema na sua prova, qual você colocaria? Isso é muito importante. Qual? Qual você colocaria? Porque eu quero saber se você responde corretamente esse tema na prova, tá? Então, vamos aqui interpretar. Já vi que teve resposta aqui no chat. Vamos com tudo, tá? Vamos com tudo e eu vou explicar para você. Afirmativa número 1. Toda pessoa física ou jurídica que tenha mais de 10 milhões. Aqui reside um erro que muita gente acaba caindo nessa pegadinha, tá? Para ser considerado um investidor profissional, você tem que ter mais de 10 milhões, sim, mas esses 10 milhões ele tem que ser investidos e que também você tenha, né, feito a assinatura do termo por escrito, atestando a condição de investidor profissional, coisa que não está sendo informado na primeira afirmativa. Ele fala o seguinte, que eu tenha apenas 10 milhões, mas não é apenas 10 milhões. Eu tenho que ter 10 milhões investidos e que eu tenha também assinado o termo atestando esta condição por escrito, tá? Então, aqui não é afirmativa 1, então a gente já tira a C, a A e todas as afirmativas, como ela não é correta, bastando saber uma afirmativa, você já responderia correto. Porque o correto vai ser a 2, a 3 e a 4. E eu vou explicar para você, tá bom? A 2, afirmativa 2, fala o seguinte. Administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM em relação aos seus recursos próprios, sim, esses são considerados investidores profissionais, tá? Então, administradores de carteira, quem tem a CGA, tá? CGA, CGE, consultores de valores mobiliários, quem tem o CFP, quem tem o CEA, tá? Desde que seja autorizado pela CVM, pode ser um investidor profissional e lembrando, apenas, tá? Apenas para seus recursos próprios. Então, eu tenho um patrimônio de 100 mil, quero investir. Quando eu for investir, eu atesto por escrito a minha condição de investidor profissional por conta de eu ter a certificação e ser autorizado pela CVM, tá bom? Não é apenas ter a certificação, eu tenho que ter a certificação e ser, né, autorizado pela CVM, tá? 3. Entidades de previdência fechada complementar. Cara, se ela trabalha com gestão de recursos de terceiros, a previdência ela não tem que garantir a sua aposentadoria. Cara, se ela é uma empresa que lida com o dinheiro dos outros, pega essa visão. É uma empresa que lida com o dinheiro dos outros? Se ela é uma empresa que lida com o dinheiro dos outros, logicamente ela é uma investidora profissional, se estiver dentro de uma instituição financeira, tá? Não é apenas intermediar o dinheiro dos outros, ela intermedia e ela é uma instituição financeira, legal, é investidor profissional, como fundo de investimentos também. Parabéns para você que acertou, super, super, super top. E vamos para a pergunta número 2. Eu quero saber se você tá ligadão. Acorda! Acorda que só tá começando, hein? Só tá começando. Pergunta número 2. Quando uma instituição financeira recebe a ordem de indisponibilidade de bens do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o CSNU, esta instituição deverá comunicar imediatamente, e aí lá vem de novo afirmativa 1, afirmativa 2 e afirmativa 3. Aqui é muito legal trazer esse tipo de questão, porque cada prova você pode se embananar e eu tô te preparando pro pior, né? Para as questões que são difíceis e que tem uma recorrência de cair na prova, né? E aí, vamos lá. Lembrando que eu tenho aquele delayzinho de 20 segundos entre o que eu falo e o que vocês escrevem. E aí, vamos entender como que tá a resposta para esta pergunta, tá? Importantíssimo. Vamos que vamos, hein? Bora, bora, bora lá! Vamos trazer a CPA. Bora, bora, bora lá! Simbora, então vamos explicar essa parada. Já vi aí que já teve, né, comentários aqui e isso é muito importante. Vamos lá. Então,
quem deve comunicar, né, imediatamente o SNU, né, quando eu recebo uma indisponibilidade de bens, aqui todas as afirmativas estão corretas, a 1, a 2 e a 3, pois é regra. E como eu falo para vocês, a regra é clara. Entenda a regra. Tem coisas que você interpreta, tem coisas que você precisa aprender a regra. Isso que a gente fala bastante nas nossas aulas. Aqui você tem que saber da regra. Então, Banco Central do Brasil, ele deve comunicar. Ministério da Justiça também. E o COAF também, tá? Então, a instituição financeira, ela recebe, tá, uma ordem de indisponibilidade do CSNU. Esta instituição financeira, ela obrigatoriamente deve comunicar a estes 3 órgãos, sem exceção. COAF, Banco Central e Ministério da Justiça. Beleza? São os 3 órgãos responsáveis sobre esta parada. Beleza? Vamos que vamos. Quem acertou, meus parabéns. Vamos que vamos para a pergunta número 3. Uma pergunta que volta e meia tá na prova. E quando a gente fala dela, a gente está falando de COI, tá? COI é um tema que volta e meia está sendo cobrado pela prova da Anbima. E você precisa saber. Precisa saber qual é a pergunta de COI. A tua prova, em média, vão ter de 2 a 4 questões de derivativos. E uma delas é o COI, tá? Provavelmente vai cair esse tema na tua prova. Então vamos lá. O Certificado de Operações Estruturadas, COI, é um instrumento moderno de investimento que combina aplicações de renda fixa e renda variável. Para uma pessoa que é física e que realiza uma aplicação em COI, como será a tributação de imposto de renda, né? Aqui eu tenho um mix dentro do COI, né? Renda fixa mais renda variável, né? Então eu tenho tanto tributação de renda fixa quanto tributação de renda variável. E aí, aqui é muito importante, tá? Um COI, ele é um produto bancário, ele monta uma estrutura com ativos no mercado financeiro, tá? Porém, no momento do resgate, no momento da finalização, do vencimento deste COI, ele tem uma regra de tributação, uma regra de pagamento de imposto de renda. Qual que é esta regra? E como a gente fala aqui, a regra é clara, claríssima. Tá? Toda regra é clara e quando é regra eu preciso saber. Tá? Aqui, se eu estou misturando um instrumento de renda fixa e variável, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça. O governo, ele é bonzinho? Não, né? Então, provavelmente, o governo ele não vai cobrar a menor alíquota, que seria a renda variável 15%. Nesse tipo de situação, num COI, o governo vai cobrar sobre renda fixa, sobre a tabela de renda fixa, a tabela regressiva. E a tabela regressiva varia de 22,5% até 15%, conforme o prazo, né, entre a aplicação e resgate. Então, se você estiver dentro de um COI acima de 720 dias de vencimento, na hora que você resgatar, paga 15%. Tá? Se tiver acima de 360 dias, né, até 720, você vai pagar lá 20. Tá? Então, vai seguir aquela regra. Então, qual é a regra que você vai seguir? A regra é até 180 dias, tá? Até 180 dias você paga 22,5. De 180 a 360, você paga 20. De 361 a 720, você paga 17,5 e acima de 720 você vai pagar 15% de imposto de renda. Fechou? Isso é muito importante de mencionar, tá bom? Vamos lá, não vai ser a C, alíquota de 20% e nem D, alíquota regressiva de 35% a 10%, conforme o prazo, porque aqui a gente está diante da tabela regressiva de imposto de renda em previdência privada, fechou? Então isso é muito importante mencionar para você, tá? Para que você compreenda e não erre esse tema na tua prova, fechou? Vamos com tudo, vamos seguindo. Se tiver legal aqui, tá compreendendo, tá entendendo, me dá um toque, me fala aqui para quê?
para a gente poder prosseguir com a nossa aula, já que você está entendendo e as coisas estão ficando bem claras aí para você, fechou? Então, vamos aqui para a pergunta número 4, tá? Pergunta número 4 fala o seguinte: em planos de previdência complementar do tipo PGBL, o eventual resultado deficitário verificado na fase de concessão de benefício de renda vitalícia, caso ocorra, será assumido por quem? Questão clássica, questão do módulo de previdência privada e que sempre é cobrado. Fechou? Então, muito importante mencionar essa pergunta, porque ela volta e meia está nas provas da CPA 20 no módulo de previdência, tá? E aqui é regra. A regra é clara. Se você entende a regra, não tem como você errar esse tema na tua prova. Então, vou esperar aí 20 segundinhos para você responder, porque na prova eu sei que vocês fazem a prova de 60 perguntas, né, em 1 hora. Em 40 minutos. Então dá para responder aqui em 60 segundos sim, tá bom? Dá para responder sim, sim, sim. Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Boa, 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 boa. Já vi aqui algumas manifestações no chat e vamos que lá. Se liga só, dentro da Previdência eu tenho 2 fases, né? Eu tenho a fase de diferimento, tá? A fase de diferimento e a fase de benefício, tá? Fase de diferimento, a fase que a pessoa está aplicando todos os meses ou ela fez um aporte único e esse patrimônio está rendendo juros, tá? Ele está crescendo ao longo do tempo, tá? Ele está tendo recebimento de juros em cima desse patrimônio. Então, ele está aplicando todos os dias, ele está, né, tendo esse rendimento e a seguradora está fazendo a gestão desse fundo de investimento. Eu tenho a fase de benefício, que é o quê? Aqui a pessoa, o segurado, ele não aplica mais nada para esta previdência e agora ele só tem direito a receber o benefício, ele recebe a renda, tá? Então, a empresa de previdência, a seguradora, ela pega todo esse dinheiro e começa a fazer o pagamento dos benefícios, tá? Essas 2 fases distintas, ela tem obrigações e deveres, tá? Na fase de diferimento, se o fundo der um resultado negativo, tá? Um resultado deficitário, quem tem a obrigação de, né, assumir esse prejuízo é o segurado, tá? Agora, se esse resultado deficitário acontecer na fase de benefício, é uma responsabilidade da seguradora. E por que é uma responsabilidade da seguradora? Porque aqui o segurado ele já não faz nenhum depósito a mais. Ele já fez o que ele tinha que fazer. E aí é um problema da empresa de previdência, é um problema da seguradora, não mais do segurado. Então, vai ser a correta alternativa número A. Número não, né? Alternativa A. Parabéns para todo mundo que acertou, show de bola. Não vai ser a B pelo participante aqui, apenas se cair na tua prova sobre fase de diferimento. C, pela patrocinadora, aqui a gente está falando de um fundo de previdência fechado, não um fundo de previdência aberto, tá? E D, pela verbadora, também não. Fechou? Vamos que vamos para a pergunta número 5, show de bola. E no final da aula, eu quero saber de você aí do outro lado, tá? Como que você foi? Se você acertou acima de 7 questões, meus parabéns, você foi aprovado na prova. Agora, se você não acertou, aí eu fico preocupado. Porque, né, precisamos dar aí uma ajustada no conteúdo. Fechou? Então vamos agora para a pergunta número 5, tipo faroeste caboclo, aquela pergunta que não acaba nunca e que também caiu na prova. Então vamos lá, ó. Um proprietário de uma concessionária vendeu 3 automóveis recém-saídos de fábrica, no valor de R$500 mil, todos os 3, pagos à vista. 2 dias depois, o comprador pagou uma quantia acordada em espécie e o proprietário, com receio de ser assaltado, dirigiu-se a uma agência bancária mais próxima, depositando o dinheiro na conta corrente de sua esposa,
por não possuir conta corrente naquele banco. Nesse caso, então eu criei um contexto, eu tenho um contexto para poder responder. E a gente está falando do tema de lavagem de dinheiro. Deixa eu só ver se eu estou aqui na frente. Eu estou na frente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da imagem 20 segundinhos para você poder responder, tá bom? Boa, boa, boa. Deu super tempo de vocês enxergarem. E agora eu vou responder esta pergunta, tá? Vamos lá. Então aqui, né, o proprietário da concessionária, ela vendeu os 3 automóveis e ele recebeu isso em espécie, tá? E como ele precisa, né, depositar esse dinheiro para não ficar dentro da concessionária, o que ele fez? Ele foi numa agência bancária e depositou. Então vamos entender cada tipo de alternativa e eu vou explicando junto com vocês, a gente vai aprendendo junto, tá? Vamos lá. Alternativa número A. O proprietário da concessionária cometeu um crime consistente em aceitar o pagamento de alto valor em espécie. Pera lá. Não é porque ele aceitou em espécie que ele está cometendo um crime. Ele pode aceitar o valor em espécie. Não tem problema algum. Se o cliente quiser pagar em espécie, ele pode pagar. Porém, este pagamento em espécie, ele gera uma desconfiança. Como assim uma desconfiança? Não é um pagamento normal e ainda é em espécie, onde eu não consigo rastrear a origem desse dinheiro. É um forte indício de lavagem de dinheiro, mas não é ainda um crime, é um indício. Não quer dizer que ele receber, né, em espécie é um crime, então ele não cometeu um crime. Ele está suspeito de envolvimento. É uma suspeita, não é uma conclusão, tá bom? Então, a está incorreta. Vamos lá para a pergunta e alternativa B. O funcionário da agência, ao receber o depósito, deveria registrar os dados qualitativos do depositante e indicar a ocorrência e os dados da operação para comunicação ao Conselho de Controle de Operações Financeiras, COAF, até o próximo dia útil. Tá? Aqui acontece o seguinte. Ele deve sim comunicar ao COAF até o próximo dia útil sobre este recebimento, beleza? Isso é uma regra. Importante aqui que pode abrir margem para você abrir até contestação numa prova, tá? Caso ela fique com dados incompletos. Qual é a situação que eu devo comunicar ao COAF? Né? Todo o valor, né, que estiver acima de uma quantia. Qual é esta quantia? Se estiver acima dessa quantia, eu, por obrigatoriedade, eu tenho que comunicar ao COAF. Então é importante isso. A resposta correta nesta situação é a B, tá? Porque sim, o funcionário da agência, ao receber esse depósito, registra os dados qualitativos falando, né, de quem está vindo o dinheiro, quem está recebendo, qual que é a finalidade, que é a compra dos veículos, e comunica ao COAF até o próximo dia útil. Ok, tá correto. Tá? Vamos só explicar por que não é a C e nem a D. Tá? A C fala o seguinte: o comprador cometeu um crime de lavagem de dinheiro por converter o valor em espécie em bens, mesmo que o valor utilizado não tenha sido obtido por infração penal antecedente. Não, tá errado. Se ele juntou a vida inteira dinheiro e ele quis comprar os carros, ok. É só apenas suspeito. Não quer dizer que é um crime, tá? Ele não cometeu o crime, ele é apenas suspeito. Então a gente tira a alternativa C aqui. Tá? D. Funcionário da agência, ao receber o depósito, deveria registrar os dados qualitativos e comunicar a operação ao conselho, né, do COAF, somente se as notas depositadas forem de valor baixo, de má conservação, sob pena administrativa e civil por falsa comunicação. Não, tá? Eu tenho que comunicar não porque as notas são de baixo valor, e sim porque é uma operação em espécie e uma operação de valor alto. Então eu tenho que seguir a regra e comunicar ao COAF. Parabéns para quem respondeu a alternativa B e
vamos com tudo para a próxima pergunta. Valendo a sua aprovação na prova da CPA 20, módulo 3 de Economia. Para um país ter sua balança comercial superavitária, é necessário que... Perguntinha clássica de prova, sempre está presente aí. E eu quero ver a sua resposta, tá? Eu quero ver como que está você diante desse conceito, porque é um conceito que sempre cai na prova. Bom, então, vamos que vamos. Quero ver como é que você tá aí. Bom, esperar aí mais uns 10 segundinhos, porque você vai ser aprovado se você acertar 7. Se não acertar 7, não vai ser aprovado. Nem continuar a música. Tá? Então, quero saber quem tá gabaritando até agora. Tá? Quero que você me fale aí. Bom, quero que você me fale aí para saber se você tá voando na parada. Beleza? Vamos que vamos. Parabéns aí para quem acertou, tá? Mas ainda não vou falar agora quem acertou. Bom, vamos lá. Alternativa A. Tá? Balança comercial. Vamos só falar do conceito do que é balança comercial. Tá? Balança comercial nada mais é do que a exportação e importação de quê? De bens. De bens. Pode ser commodity, arroz, feijão, pode ser veículo, pode ser máquina. Tudo aquilo que é enviado para o exterior e tudo aquilo que vem do exterior. Bom, tudo que vem do exterior, eu recebo dólares. E tudo que vem do exterior, eu pago em dólares. Então, para eu ter uma balança comercial superavitária, pega a visão de pai, eu tenho que receber mais do que eu pago. Pega a visão, você nunca faz mais esse negócio. Quem exporta, recebe. Quem importa, paga. Então, para ter dinheiro sobrando, para ter uma balança comercial superavitária, é necessário que você receba mais do que você pague. Então, nesse tipo de situação, eu tenho que vender mais produtos, né, bens, para o exterior do que eu compre. Sendo, então, vamos lá ver qual a alternativa correta. Alternativa A, venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior. Perfeito! Perfeito! A A é a correta e eu vou explicar porque não é a B, não é a C nem a D. Vem com o pai. Prometo que eu vou te explicar. Na B, compre mais produtos, bens e produtos produzidos no exterior do que venda. Não é no exterior. Se eu compro mais no exterior, eu estou importando. Então, se eu tenho mais importação, eu tenho uma balança comercial deficitária. Por quê? Exportação é o que eu recebo, importação é o que eu pago. Então, eu tenho que receber mais do que eu pago para ter uma balança superavitária. Pega essa visão. C. Tenha um volume de remessas de lucros e juros e empréstimo para o exterior. Aqui, balança comercial não fala de remessa de lucros e juros para o exterior. Tá? Porque aqui a gente está falando de transferências unilaterais, que não entra aqui. Falando de balança comercial. Bom, e D, tenha um volume maior de remessas. Aqui a gente também elimina, sendo a correta alternativa A. Parabéns para quem acertou. Vamos com tudo e vamos que vamos para a pergunta número 7, uma pergunta de debêntures e que cai no módulo 4, tá? Módulo 4 da tua prova da CPA 20 é um módulo bem puxado e eu quero ver se você vai acertar essa parada para valer, tá? Então vamos lá. Nas debêntures simples remuneradas pela variação do IPCA mais 5% ao ano, com vencimento em 5 anos e pagamento semestral de rendimentos, então ele quer saber o que acontece, tá? Por quê? Essa debênture simples, tá? Ela paga IPCA mais 5, com vencimento em 5 anos, mas ela paga semestralmente juros a cada 6 meses. E aí? Fala, papai! Qual é a alternativa
Alternativa A. O responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda será a instituição que efetuar o pagamento dos recolhimentos. Ele está falando de instituição, tá? Que está efetuando o pagamento dos recolhimentos. Eu estou olhando aqui todas as demais, tá? Só para poder responder aqui, ó. Responsável pela retenção e recolhimento do imposto será a instituição que efetuar o pagamento dos recolhimentos. Como assim recolhimentos? Pagamento dos rendimentos, em outras palavras. E sendo a alternativa correta. Pois quem recolhe e retém, e isso é na fonte, tá? Eu estava até lendo essa palavra recolhimento, tá? Ele tem a ver com a parte de distribuir aquilo que a empresa recebeu, tá? Então, aqui é a empresa que está recebendo o investimento na debênture, tá? A B, os rendimentos semestrais estarão sujeitos à incidência do imposto de renda a uma alíquota única. Não é alíquota única, porque debênture é tabela regressiva, tá? Não é única. Eu não pago apenas 15%, 20%. Não, eu pago semestralmente conforme a data de aplicação e a data do pagamento dos juros. C. Não haverá incidência de imposto de renda no pagamento dos rendimentos aos investidores pessoa física. Aqui só não haveria se ela fosse uma debêntures incentivadas. Tá? Se não é incentivada, é uma debênture simples, paga imposto de renda, paga a cada 6 meses. Tá? E o D fala o responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda será o debenturista. Não. A única maneira que a pessoa paga imposto de renda, a própria pessoa física, tá, é em ações e fundos imobiliários na valorização da cota. Pega essa visão para você não errar esse tipo de situação na tua prova. Fechou? Bora que vamos. Ficou claro? Vamos seguindo aqui. Vamos lá para a pergunta número 8. Pergunta de previdência privada. Um indivíduo investe há mais de 12 anos em um plano de previdência complementar aberto do tipo PGBL, com tributação compensável, tabela progressiva, aquela que vai de 0% a 27,5%, dependendo do valor resgatado. Tá? A alíquota do imposto de renda que incide na fonte no momento do resgate desse plano é de... Pega a visão, vamos que vamos. Quero ver se você tá ligadão. Quero ver se você tá ligadão nessa parada aí. Vamos lá. Uma pergunta relativamente fácil para a tua prova, tá? Uma pergunta relativamente fácil. Dá para responder, tá? Dá para responder, né? Aquela pergunta, que a gente fala, caraca. Tranquilo. Boa. Então vamos lá. Quando eu estou diante de um PGBL, eu pago o imposto de renda sobre o valor total, quer dizer o quê? Aquilo que eu apliquei, mais os juros que eu recebi. Quando eu estou diante da tabela progressiva, todo resgate eu vou pagar 15% na fonte, independente do meu imposto a ser pago é 0 ou 27,5%. O que vai acontecer? No ano subsequente, na declaração do imposto de renda, ou eu pago a diferença ou eu faço a restituição desse valor, tá? Então, nesta situação, eu não pago 10% sobre o valor total resgatado, eu não pago 10% sobre o rendimento, eu pago 15% sobre o valor total, não vou pagar 15% sobre o rendimento, eu pago sobre o valor total resgatado, porque o PGBL é sobre juros e capital aplicado. Aqui você poderia cair nessa questão, porque ele fala de 12 anos. Aí a tua cabeça vai diretamente lembrar da tabela regressiva. Aí você vai associar 10 anos. Tá? Só que a tabela progressiva ela é diferente. Tá? Na tabela progressiva, 15% na fonte e, como é um PGBL, 15% sobre o valor total. Tá? Vamos lá para a pergunta número 9. Vamos que vamos. Vamos que hoje é dia de... Não, hoje não, amanhã. Quinta-feira é feriado. Hoje é dia de estudar ainda. Tá?
Ninguém vai sair aqui para beber, não. Vai terminar aqui o pré-prova, vai pegar, vai revisar o que errou, vai ficar fera, tá? Então, vamos seguir. E quero saber se você aí do outro lado, tá do outro lado, tá compreendendo, tá entendendo, para antes da gente ir para a última pergunta. Show? Então, vamos com tudo para a última pergunta do nosso pré-prova, tá? Vamos lá. Segundo a Secretaria da Receita Federal, quem acertar essa pergunta, tá? Quem acertar essa pergunta, me chama depois lá no Instagram. Eu vou entregar mais 10 questões top para você. Tá? Mas quem acertar, não adianta dar miguezinho nem procurar na internet, não. Essa é questão nova de prova. Tá? Vamos lá. As alíquotas de imposto de renda nos fundos de curto prazo, de longo prazo e ações são diferentes em função da composição dos títulos da sua carteira. Afirmativa. Segunda afirmativa, os fundos de investimento em ações não estão sujeitos à retenção do imposto de renda denominado como cotas. E 3, as alíquotas do imposto de renda incidente no resgate de recursos aplicados em fundos de investimento de curto e de longo prazo variam em função do prazo em que o investidor mantiver a aplicação. Vamos lá. Quero ver se você vai passar. Última pergunta, hein? Para quem acertou 6, agora é a hora. É aquela hora que você passa ali no suor. Quem já passou, só para compreender o conceito. Quem não passou, revisa essa parada que o pau tá cantando pro teu lado, viu? Isso é questão de prova, tá? O pau tá cantando pro teu lado. Então vamos lá, eu vou explicar essa questão aqui para você, tá bom? Vamos lá. As alíquotas de imposto de renda nos fundos de investimento de curto prazo, de longo prazo, de ações, são diferentes em função da composição dos títulos da sua carteira? Sim, porque eu pago o imposto sobre a composição dos títulos em fundo de investimento, não do prazo que eu fico aplicado.
Tem uma grande letra aqui, tá? Grande letra. Então, a primeira afirmativa está correta, porque eu pago em função da composição da carteira. Porque fundo de curto prazo não pode ter ativos acima de 375 dias de investimento. O fundo de longo pode. Eu posso ter um fundo de curto prazo que eu tenha 10 anos aplicado nele? Posso. O imposto de renda não é sobre o prazo que você fica em fundo, e sim sobre os títulos que você tem dentro daquele fundo de investimento. Bom, 2. Fundos de investimento em ações não estão sujeitos à retenção do Come Cotas. Perfeito, tá? Não tem Come Cotas em fundo de ações. 3. As alíquotas de imposto de renda incidente nos recursos aplicados em fundo de investimento de curto e de longo prazo variam em função do prazo que o investidor mantiver a aplicação. A gente já falou que não é sobre o prazo, e sim sobre os ativos que estão presentes naquele fundo. Então, o correto vai ser a alternativa B, 1 e 2, tá bom? E aqui fica a dica. Imposto de renda não é sobre o prazo quando eu estou falando de fundo de investimento, sim sobre os ativos que estão naquela carteira, tá? Tem uma aula específica no nosso material, eu explico detalhadamente a característica desses fundos. Fechou? E agora, quero agradecer você pelo seu tempo, por você estar aqui comigo, por você ter se dedicado à sua aprovação na CPA 20, porque eu tenho certeza que a aprovação vai te ajudar muito na conquista do seu objetivo final, que é, né, ter uma promoção no banco, trabalhar no banco, e muito legal ter a participação de vocês. Agora, me conta aqui no chat, eu quero saber quem foi aprovado hoje. Se a tua prova fosse hoje, 8 horas da noite, você foi lá, clicou lá para encerrar o exame, quem foi aprovado? Show de bola, tá? E vamos que vamos, porque agora, né, a gente finaliza a nossa pré-prova, um momento, né, de descontração, da gente tirar uma onda, brincar aqui com vocês, mas a parada é muito séria, o recado aqui, tá? Para você que quer trazer a sua aprovação na CPA 20, é muito importante que você treine bastante. A gente separou 10 questões, assim, que a gente entrega para os nossos alunos de bandeja, porque são questões que são cobradas em prova para poder orientar eles, né, e fazer com que eles sejam aprovados de primeira. Você que ainda não estuda com a gente e está vendo esse pré-prova, estuda bastante esses temas, porque são temas que caem na prova. E se cair alguma questão dessas aqui, você está preparado para responder ou preparada para responder esse tipo de questão na prova, tá? Porque a CPA 20 ela é uma prova bem conceitual. Se você pegar todos os detalhes necessários, você vai ser aprovado de primeira sim. Basta muito foco, muita dedicação e muito treino. Bom, e aí a gente vai finalizar agora o nosso pré-prova. Agradecer imensamente vocês, a cada um que esteve aqui, cada pessoa que interagiu no chat. Eu sei que não é fácil a gente estar aqui. Não é fácil. Tá? E fez acontecer. Bom, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Curtam a família. Aproveitem e descanse, que amanhã tem mais estudos. Show? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.